Cálculo e seleção de mancais e rolamentos. Mancais e rolamentos são elementos constituídos de dois anéis concêntricos separados por elementos rolantes, que podem ser esferas ou rolos. As esferas são contato pontual. Desta forma, suportam menos cargas que os rolamentos de rolos, que por sua vez é contato linear. Quanto maior a área, maior a carga que ele suporta. O objetivo de se utilizar mancais de rolamento é atenuar ao máximo os efeitos nocivos do atrito entre as superfícies girantes e também fazer com que o mancal de rolamento suporte cargas axiais e radiais ou combinadas. Vantagem na utilização. Baixo atrito independe da rotação do eixo. Apresenta uma simplicidade na montagem e manutenção, avisa antes da falha através de ruídos, suportam esforços axiais, radiais e combinados. E a seleção é fácil no catálogo de fabricante. Você calcula a capacidade de carga dinâmica do rolamento, escolhe o rolamento sempre superior a essa carga. E desvantagens, eles não suportam bem impactos e o custo é proibitivo para grandes dimensões. Tipos de rolamentos. Rolamentos rígidos de esferas são os mais simples e os mais baratos. Suportam tanto cargas radiais como cargas axiais. Observe que se você tiver um rolamento com duas carreiras de esferas, ele suporta bem mais carga que uma carreira de esfera. Tá? Então você pode trocar o rolamento sem mudar o diâmetro do eixo. O rolamento de rolo cilíndrico é um rolamento que suporta maior carga que o rolamento de esfera, porém ele não suporta carga axial. Então só deve ser utilizado quando você tem engrenagens cilíndricas de dentes retos nos eixos ou polias. Rolamento de rolos cônicos, eles suportam tanto cargas axiais como cargas radiais, tá? Você utiliza rolamento cônico quando o rolamento de esfera é muito pequeno para aquela carga. Tá? Então você vai ficar um rolamento mais compacto se você utilizar o rolamento cônico. Eles são mais caros da categoria. Principais tipos de rolamentos. Rígido de esferas, como eu disse anteriormente, né? Ele é o rolamento mais simples, então ele pode ser utilizado como um ponto de partida de um projeto, né? Por serem os mais comuns, suportarem cargas combinadas e permitirem elevadas rotações. E os autocompensadores de esferas são similares ao fixo de esferas, mas eles suportam pequenos desalinhamentos que podem surgir pela dilatação térmica, pela estrutura da máquina não ser linear e coisa e tal. Rolamento de contato angular. Ele permite cargas combinadas, tá? Só que como ele tem um contato angular, ele gera uma reação axial devido a essa angularidade. Então, motivo pelo qual esse rolamento tem que ser utilizado sempre aos pares. Tá? O autocompensador de rolos geralmente é utilizado em situações de grande desalinhamento e carregamento. Rolamento de rolos cilíndricos. São utilizados para grandes cargas radiais e nenhuma carga axial. E os rolos cônicos, eles permitem grandes cargas axiais. São desmontáveis e normalmente é utilizado aos pares. Tem dois tipos de montagem, back-to-back e face-to-face. Então você pode utilizar uma montagem que uma carga axial anule a outra para você ter um maior ganho de projeto. Então a inclinação do rolo pode ser uma restrição ao carregamento. Rolamentos axiais de esferas de escora simples. Eles não suportam cargas axiais, não suportam altas rotações e exigem um bom posicionamento do eixo. Podem ser utilizados em conjunto com mancal de rolos cilíndricos quando estiver atuando uma carga axial. Rolamento axial autocompensador de rolos. São similares ao axiais de esferas, mas com cargas axiais no único sentido. E rolamento de agulhas, quando você tem um espaço limitado para montagem no sentido radial, né? Cargas bruscas e baixas rotações. Seleção de rolamentos, dimensões padronizadas dos rolamentos. Então, para um dado diâmetro interno do rolamento, você tem uma variedade de larguras e diâmetros. Então você tem série de largura e série de diametral. Tá? Então isso permite que se o rolamento não está suportando a carga, que
aumento de carga no sistema, você não precisa fabricar outro eixo. Você só troca o rolamento, um rolamento que suporte, você mantém o diâmetro do eixo e escolhe outro rolamento. Então, o rolamento é selecionado no catálogo do fabricante em função da sua capacidade de carga, que depende das cargas externas e da vida desejada do rolamento. Então, você tem um exemplo, um rolamento SKF 6304. O primeiro dígito, 6, significa que é um rolamento fixo de esferas. O segundo dígito é a série de largura 3, então significa que você tem um diâmetro de 52 milímetros e uma largura de 15 milímetros. Tá? Então, 3 seria série largura e série diametral. E os dois últimos dígitos, se você multiplicar por 5, dá o diâmetro do eixo. Então, 0,4 vezes 5, então o diâmetro do eixo que vai para esse rolamento é 20. Então, a codificação dos rolamentos YY, né, são letras. Então, é uma designação complementar, não é obrigatória. Geralmente, se você tiver no rolamento um anel interno ou externo removível. Então, como eu disse anteriormente, o primeiro dígito, né, é o tipo de rolamento, que pode ser de esfera, rolo, cada dígito é normalizado correspondente ao tipo de rolamento. O segundo dígito é a série de larguras. Então, você tem, para o mesmo diâmetro do eixo, você tem várias larguras. Então, você tem série 0, 1, 2, assim por diante. O terceiro dígito, geralmente, é série de diâmetros externos. Então, você tem vários, para o mesmo diâmetro do eixo, você tem vários tamanhos de rolamento, que corresponde a vários diâmetros externos. Então, você tem 49 combinações de largura para cada diâmetro do eixo. Tá? E dos dois últimos dígitos é o quinto do diâmetro do eixo. Há exceções, logicamente, mas no geral é isso. Tá? E os últimos dígitos, são os sufixos, também é uma designação complementar dada a um rolamento. Exemplo, a gaiola do rolamento é usinada em aço ou ferro fundido. E se for Z, o rolamento é blindado em um dos lados. Tipo de esforços presentes nos rolamentos. Você pode ter carga radial, né? É um esforço aplicado perpendicular ao eixo. Você pode ter carga axial, que é esforço aplicado na direção do eixo. E você pode ter carga mista ou combinada, que são esforços radiais e axiais combinadas, que é uma situação quando você tem, exemplo, uma engrenagem de dentes helicoidais, engrenagens cônicas, que vai gerar um componente axial. Cálculo e seleção de mancais de rolamentos. Então, vamos calcular a capacidade de carga dinâmica dos rolamentos. Por definição, carga dinâmica é aquela carga externa sobre a qual o rolamento, corretamente montado em condições normais de funcionamento, atinge uma vida de pelo menos 10 a sexta rotações. Então, a capacidade de carga, né, dinâmica é calculada em função da vida nominal do rolamento. Então, a fórmula vida nominal em milhões de revoluções é a carga dinâmica sobre a carga equivalente elevado a A, onde a A é 3 para rolamento de esferas e 10 terços para rolamento de rolo cilíndrico. A vida em horas do rolamento é calculada pela seguinte equação. Vida em milhões de revoluções vezes 10 a sexta, dividido pela rotação do rolamento, do eixo que está o rolamento, vezes 60. Observe que se você tiver uma relação de transmissão, que o rolamento esteja no eixo de saída de um redutor, você tem que calcular, se você tiver a rotação do motor, utilizar as relações de transmissão para você calcular a rotação do eixo que está o rolamento. Tá? Então, para segurança de manutenção, você evita escolher rolamento cuja vida ultrapasse 20 mil horas. Geralmente, uma vida adequada de projeto de rolamento vai de 13 mil a 15 mil horas. Cálculo da capacidade de carga equivalente do rolamento. A carga que o rolamento está sujeito, carga P equivalente, ela é calculada pela seguinte equação. P igual a XVFR mais YFA. V é fator de rotação. Na maioria das aplicações, o anel interno do rolamento gira com o eixo, então é 1. Tá? Se no caso de veículos, o anel interno estiver parado e rodar o externo, então é 1.2. Tá? Mas para a maioria das aplicações é 1. X é fator de carga radial e Y é fator de carga axial, que você vai pegar na tabela.
E FR é carga radial aplicada ao rolamento e FA é carga axial. Bom, fatores de cargas equivalentes para os mancais de esfera. Quando você tem carga axial presente, primeiramente você vai ter que calcular o C0, que é a capacidade de carga estática do rolamento. Aí, na coluna da esquerda, você divide FA, que é a carga axial, sobre C0. Esse número vai corresponder a um fator E, que é um fator de carga ótima de projeto. Aí você vai comparar o FA sobre FR com E. Se o FA sobre FR for menor que E, você vai pegar X e Y na coluna central. E se FA sobre FR for maior que E, você vai pegar X e Y na coluna da direita. Cálculo da capacidade de carga estática C0 do rolamento. É aquela carga que o rolamento pode suportar quando parado ou com pequenos movimentos oscilatórios, menor que 10 RPM, sem que haja deformação permanente nas pistas. Então C0 é P0 vezes S0. S0 é o coeficiente de segurança. Você pega, se tiver choques de grande precisão, 2. Se for trabalho normal, 1. E trabalhos suaves e sem vibrações, meio. O P0, tá? É a carga estática equivalente. Então, você divide FA sobre FR, você divide FA sobre FR. Se for maior que 0,8, você tem a equação P0 é 0,6 FR mais meio FA. E se for menor que 0,8, o P0 é o próprio FR, que é a carga radial equivalente no rolamento. A tabela apresenta os fatores de referência para o fator de segurança S0. Depois que você calcular C0, né, dividir a força axial sobre C0, tiver o fator E, comparar com a carga axial sobre a radial e obter os fatores X e Y, você vai calcular a capacidade de carga equivalente P. Aí você joga na equação C igual a L é 1 sobre A vezes P, calcula a capacidade de carga dinâmica do rolamento, você entra no catálogo de rolamento para o diâmetro do eixo e escolhe o rolamento que é adequado para essa situação. A tabela nessa seção apresenta os fatores, né, de carga também para outros tipos de rolamentos, tanto de esferas como de rolo, rolo cilíndrico e rolo cônico.